Seus exércitos já haviam colocado de joelhos todos os reis e rainhas do continente, uma sessão de vitórias surpreendentes e brilhantes. Napoleão só não havia conseguido invadir a Inglaterra. Como tinha praticamente toda a Europa a seus pés, ele decidiu decretar o bloqueio continental, medida que previa fechamento dos portos europeus aos produtos britânicos. Todos aderiram a essa medida, exceto pequeno e desprotegido Portugal. Portugal e Inglaterra eram aliadas, por isso Portugal não podia ceder às exigências dos franceses. Em novembro de 1807, Napoleão estava decidido a invadir Portugal e destronar Dom João, o príncipe regente. Dom João era extremamente indeciso e costumava delegar às mãos dos ministros todas as decisões. Entretanto, agora ele teria de decidir que medida adotar. Para isso, havia duas alternativas, amargas e excludentes. Ceder à pressão de Napoleão ou embarcar para o Brasil, junto com a família real, a maior parte da nobreza, os tesouros e todo o aparato do Estado. Escolher a primeira opção significaria perder o apoio da Inglaterra e tê-la como inimiga. Era, portanto, uma chantagem. E como era de esperar, a escolha foi a segunda opção. O Conselho do Estado português era divergente quanto à opção a ser escolhida. Alguns ministros optaram por ceder às exigências de Napoleão. Outros preferiram que as cortes se instalassem no Brasil. E ainda outros sugeriram a hipótese sequer levantada, ficar e lutar. Por fim de 30 de setembro de 1807, no Palácio da Ajuda, foi-se decidido que Dom João deveria ir para o Brasil, e assim se fez. É impossível falar da família real portuguesa em 1807 sem falar de Carlota Joaquina, a princesa. O casal real, Carlota Joaquina e Dom João VI, era um extremo contraste. Eles eram diferentes nas preferências e no comportamento. Se casaram por um acordo, sendo que na época Carlota tinha 10 anos. Dom João era gordo, letárgico e bonachão. Carlota Joaquina, ao contrário, era vivaz, hiperativa e falante. Carlota detestava o Brasil, por isso relutou a decisão de Dom João de vir para cá e resistiu quanto pôde a sair de Portugal. Ela odiou tanto a ideia de vir para o Brasil que chegou a chamar o marido de João Banana e tentou usurpar o trono. A corte portuguesa saiu do Palácio de Queluz em direção ao Brasil há 200 anos atrás. Lá morava Maria I, rainha de Portugal, considerada louca, e nesse palácio vivia prisionada. E quem assumiu o poder era seu filho, o príncipe regente Dom João VI, que vivia no Palácio de Mafra. Então a rainha e a sua nora, Carlota Joaquina, partiram de Queluz e Dom João de Mafra. Foi tudo muito improvisado, tiveram que sair às pressas. Nessa época chovia bastante e a lama tomava conta das ruas. Eles levaram tudo, louças, pertences pessoais, obras de arte empacotadas rapidamente, porque dias atrás Napoleão tinha decidido invadir a corte. Mas não só isso estava decidido a destruir o rei, Dom João. Embarcaram também nobres, funcionários, empresários influentes, partiram em 48 navios, cerca de 10 a 15 mil pessoas, em uma verdadeira confusão para reconstruir a sua história do outro lado. Até 1807, o Brasil era uma grande fazenda extrativista de Portugal. No final do século XVII, tinha ocorrido uma explosão da população brasileira, que era muito atrasada e simples. Mas isso mudaria rapidamente com a chegada da corte. Depois de atravessar o oceano em uma viagem cansativa de quase 2 meses, a corte portuguesa chegou na entrada da Baía de Todos os Santos, em Salvador, no dia 22 de janeiro de 1808. Apenas o conde, que era o governador-geral da época, veio recepcioná-los, permanecendo 5 semanas na Bahia, onde uma das decisões mais importantes foi tomada, que foi a abertura dos portos. A partir daí, o Brasil estava livre para comercializar com outros países amigos